Pega a visão do canal do Guerreiro. Nesse devocional eu quero praticar algo que Jesus pratica na palavra de Deus. Eu quero um versículo e fazer algumas perguntas. Jesus, muitas vezes questionado, ele dava respostas com perguntas. Em Provérbios 19, verso 21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Eu quero falar contigo nesse devocional em alguns minutos sobre planos e propósito. A humanidade em geral sofre com 5 dúvidas constantes no ser humano. São questões, 5 questões que permeiam a vida do ser humano. Primeira, quem sou eu? Uma questão de identidade, né? Segunda, de onde eu venho? Uma questão de procedência. Terceiro, por que estou aqui? É uma questão de função, né? Quarto, o que posso eu fazer? É uma questão de propósito. E quinto, para onde eu vou? É uma questão de destino. Então, a maior tragédia da vida humana não é a morte. A maior tragédia da vida humana é uma vida sem propósito. Você passar por aqui diante de tudo aquilo que você foi composto e colocado nessa terra para realizar e não realizar, né? A maior ênfase de Deus em sua vida não é os seus planos, pois muitos podem estar muito distantes da vontade de Deus. Eu sou um, a minha família fica maluca, porque eu tenho planos, e eu tento tentar alinhar com aquilo que Deus tem a realizar através da minha vida, né? Então, o maior investimento de Deus em nossa vida é no propósito da sua criação. Quando você foi planejado por Ele antes mesmo de você nascer. Então tenha plena consciência. Antes do teu nascimento, Deus teve um propósito com a tua vida. No ventre da tua mãe, Deus já tinha um propósito com a tua vida. Então, o propósito de Deus em nossa vida é muito mais importante que os nossos planos. Não que Ele não valide, mas nós precisamos consultar antes de iniciar os nossos planos. Porque o propósito de Deus é prioridade para a minha vida e para a tua vida. O que é o propósito? O propósito é o intento original, a razão pela qual você foi criado, o resultado desejado pelo fabricante, Deus, né? Então tudo tem um propósito do fabricante antes de ser produzido. Tá vendo isso aqui, esse tablet? Ele, antes de ser construído, ele tinha o propósito de trazer entretenimento, trazer texto, como eu estou fazendo aqui com vocês. Aqui está o texto que eu estou trazendo para vocês, acessar a internet. Então, ele não foi construído e foi definido para que ele serviria. Ele foi definido para que ele serviria e ele foi produzido. Assim sou eu e sou você. Antes de você ser fabricado, antes de você ser produzido, você não é uma obra do acaso. Deus pensou em você. Antes das fundações dos tempos, Deus já tinha pensado em você, com um propósito, né? Então, o seu propósito já existia antes de você e foi determinado antes do teu nascimento, né? Então nós temos um Deus, irmãos, que, primeiro ponto, nenhuma fábrica produz algo para definir o seu propósito. Ninguém vai fabricar algo e depois, o que nós vamos fazer? Não, primeiro façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então teve um propósito para que nós fôssemos feitos para adoração. E nessa terra, cada um de nós temos um propósito a ser realizado. Olha só que versículo tremendo. Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Nós temos um livro, irmãos, que é a Bíblia Sagrada,
porque ela mostra o passado, o presente e o futuro, porque tudo já foi determinado por Deus. Basta nós nos posicionarmos e entrarmos na esfera do propósito de Deus para as nossas vidas. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 está escrito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Eu quero que você compreenda que todo ser humano foi enviado à Terra com um propósito. Eu estou aqui porque Deus determinou um propósito através da minha vida. Você que está assistindo esse devocional, você não é uma obra do acaso, independente das circunstâncias familiares, independente dos seus pais, Deus pensou em você, no ventre da tua mãe, para um propósito específico. E a maior alegria que um ser humano alcança nessa terra é quando ele alinha o propósito de Deus para ele aqui nessa terra. Traz felicidade, traz alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. E como que nós vamos entender os nossos propósitos? Tendo intimidade com Deus, falando com Deus, apresentando os teus planos antes deles serem realizados, para que você comece a se alinhar com aquilo que Deus tem a realizar sobre a tua vida. Você e eu não somos obras do acaso, independente das circunstâncias. Aquele que começou a boa obra é fiel para o aperfeiçoar até Jesus Cristo. Toma posse dessa palavra no teu coração. Não deixe que ninguém venha lançar palavras que vão de encontro àquilo que Deus tem a realizar através da tua vida. A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é boa, perfeita e agradável, desde que nós cumprimos os mandamentos, aquilo que Ele determinou através das Escrituras Sagradas, praticamos aquilo que Ele espera da minha vida e da tua vida. E não é tão difícil, porque tudo foi reduzido em 2 mandamentos. Buscar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu amor, e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amar a você mesmo, comece a trabalhar isso, a valorizar a tua vida, para que você consiga valorizar as pessoas que estão ao seu redor. Pega a visão do canal do Guerreiro e realize o teu propósito. E se você não tem resposta para essas perguntas, quem sou eu? De onde eu venho? Por que estou aqui? O que eu posso fazer? E para onde eu vou? Consulte a Bíblia Sagrada, que lá você vai encontrar todas essas respostas.